Está acontecendo agora, nesse exato momento. O futuro já chegou e ele é grandioso para quem consegue perceber. A sociedade já lida com a tecnologia de uma forma muito natural há algumas décadas, e com o passar do tempo, o universo dos jogos eletrônicos se tornou algo muito maior que momentos de diversão. Os games agora são a chave para a revolução nacional. E desse novo cenário surgiram algumas pessoas que pensam como a gente, aqui na plataforma Gamecom. Chegamos para fomentar esse mercado, unindo educação, inovação tecnológica e criatividade artística para criar de forma colaborativa algo jamais visto no Brasil. Com toda essa força reunida, a gente consegue criar um jogo em que todos os brasileiros ganham. O Brasil é o terceiro maior consumidor de jogos do mundo. Somos o 13º maior mercado de games do planeta. Sim, 70 milhões de brasileiros se consideram gamers. É muita gente, né? Você já imaginou o que nos jogos nos faz sentir capazes e vitoriosos? Como podemos pegar essa energia e aplicá-la na vida real? A grande questão é como vamos usar essa energia para criar mercados que favoreçam a diversidade criativa brasileira. Pois, se conseguimos responder a tais perguntas, teríamos uma quantidade sem precedentes de material humano em nossas mãos. Existe uma revolução possível. Qualificar a criatividade brasileira e ganhar mercados. Fica fácil ver o impacto positivo dos jogos se a gente pensar em quantos profissionais são necessários para manter esse mercado em pleno crescimento. A ideia aqui é quebrar as barreiras regionais e fazer com que vários estados possam se desenvolver no mercado game. Mas a grande pergunta é: como a plataforma Gamecom pode ajudar nessa construção? Então, a gente atua como um grande elo, compartilhando conhecimento e linguagens entre os setores públicos, privados e a sociedade, buscando criar um ecossistema que seja forte e atrativo para o mercado. Promovemos a regionalização em estados e municípios. Estimulamos a geração de emprego e renda. Auxiliamos na capacitação profissional e aceleramos as empresas do segmento da economia criativa. No lançamento da plataforma Gamecom em Brasília, tivemos palestras, ciência, tecnologia, Game Jam, campeonatos de esportes eletrônicos com público de mais de 175 mil pessoas em 5 dias de muito aprendizado. Já em 2023, na cidade de Rio Branco, no Acre, levamos palestras, painéis, workshop, oficina, Gamecom News, atividades de entretenimento e fomento e pesquisa de mapeamento da cadeia produtiva de games. Tivemos um alcance de mais de 105 mil pessoas nas redes sociais. Somos uma plataforma múltipla e nacional. O que você está esperando para se conectar conosco? Junte-se a nós, some a sua força e energia e ajude na revolução do mercado de games no Brasil. Porque aqui é assim: quando todo mundo joga, todo mundo ganha. Acelera Lab, acelerando projetos de alto impacto. Instituto Gamecom, jogando por um Brasil melhor. Sejam todos bem-vindos. É com grande entusiasmo que damos início a essa emocionante jornada de inovação e tecnologia. Meu nome é Vânia Praia, sou gerente de comunicação do Instituto Sapin. Hoje, reunimos mentes criativas e visionárias que estão prestes a se envolver em um projeto revolucionário, o Gamecom GovTech. Nossa missão é transformar o cenário tecnológico do Acre e inspirar o futuro da inovação. E, para isso, vocês são peças fundamentais nesse quebra-cabeça. Durante essa live, vamos entender como funciona o programa e como fazer a sua inscrição, além de bater um papo enriquecedor com Ramires Barreto, que tem mais de 2 décadas de atuação profissional na área de tecnologia da informação e comunicação. Nos últimos 15 anos, Ramires tem se dedicado ao desenvolvimento de aplicativos, jogos e sistemas web. Entre clientes atendidos pelo profissional estão o Banco Mundial, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, Sebrae Nacional, Governo Federal, entre outros. Fiquem atentos, pois abordaremos os detalhes do projeto, as etapas das inscrições e, ao final, vamos ter um momento onde será possível tirar dúvidas. Prepare-se para se inspirar, colaborar e co-criar o futuro. Antes de começar, gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, ao senador Márcio Bittar, cuja emenda tornou possível a realização da Gamecom GovTech,
um marco no cenário da tecnologia e inovação. A SEICT, Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia do Estado do Acre. A FUNTAC, Fundação de Tecnologia do Estado do Acre. A AMAC, Associação dos Municípios do Acre. Aos nossos parceiros e colaboradores, muito obrigada. Suas contribuições foram essenciais para o sucesso da Gamescom GovTech e somos imensamente gratos por sua colaboração e comprometimento. E agora, vamos começar. Deixo vocês com o presidente do Instituto Gamescom e uma das mentes por trás do projeto Gamescom GovTech, Bruno Bandeira. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu vou começar aqui explicando para vocês um pouco sobre o funcionamento do programa. Os que estão acompanhando a gente há mais tempo já viram, vou ser bem breve. Todas as informações estão no nosso site, gamecomgovtech.com.br. Eu vou dar uma ligeira pincelada aqui para vocês entenderem o contexto geral. Depois vocês vão ficar com Ramires Lima Barreto, com excelentes exemplos de como a gente pode usar os jogos para melhorar as políticas públicas. Ok. Vamos lá. Então, o programa Gamescom GovTech é uma iniciativa em colaboração do Instituto Gamescom com o Instituto Sapien para aplicar os mecanismos do novo marco legal da inovação para desenvolver jogos eletrônicos no Acre, usando o poder de compra do poder público. Nossos objetivos são de fomentar a indústria gamer amazônica, melhorando as políticas públicas do Acre e, no processo, atualizando os gestores e servidores públicos sobre os mecanismos de contratação da inovação e aplicação de jogos em políticas públicas. A nossa missão, e que estamos agora na primeira parte, é selecionar 3 desafios que possam melhorar a vida do povo acreano e, em cima desses 3 desafios, desenvolver 2 versões de jogos para cada um, completando aí 6 jogos ao todo que vamos desenvolver até os protótipos operacionais. As atividades desse programa incluem um edital inicial, que é o momento em que nós estamos, para adesão de órgãos e entidades atuantes no Acre. Se o seu órgão é federal, também pode participar. Ele tem que ser a parte que atua no Acre, mas pode participar. Depois desse edital, nós teremos um laboratório inicial com as equipes dos órgãos públicos para caracterizar essas demandas como inovação e identificar a melhor forma de aplicar jogos nessas necessidades. Na sequência, dos 15 órgãos selecionados para esse laboratório, nós selecionaremos as 3 melhores demandas que se tornarão um edital para desenvolvedores e inventores da Amazônia Ocidental. Aí aqui vai caber entrar o pessoal que desenvolve jogos em Manaus, na Amazônia, no Amazonas, no Acre, Roraima, Rondônia, né? E destes, os selecionados irão para um outro laboratório, em que a gente vai desenvolver as empresas e as ideias de jogos, incluindo a certificação, até que eles sejam modelos operacionais aprovados pelos órgãos demandantes. E, no fim, esses órgãos vão escolher quais os 3 melhores. Vamos passar aqui rapidamente com vocês pelas fases do programa. A primeira fase, então, é essa seleção de órgãos e demandas. 15 órgãos vão ser selecionados por edital. Existe lá um documento que é o documento de oficialização de demanda. Você encontra no site gamecomgovtech.com.br. E que, caso tenha qualquer dúvida para o preenchimento, pode entrar em contato com a gente, que a gente explica, ajuda, põe a 4 mãos aí para resolver. Na segunda fase, vamos para aquele laboratório em que essas 15 equipes serão avaliadas no processo para selecionar aqueles 3 desafios
que tem maior potencial de mudar a vida e de gerar bons negócios para os criadores. O objetivo final é escolher pelos critérios de aplicabilidade dos jogos como solução, a amplitude do impacto desse jogo em número de pessoas beneficiadas, a relevância dessa aplicação para a política pública que ela estará apoiando e a maturidade da equipe demandante para inovação aberta. Na terceira fase, a gente seleciona os desenvolvedores e as propostas de jogo. Aqui terão 6 selecionados, 6 ideações, ainda não são jogos, né? E elas serão selecionadas pelo edital via um formulário online que também está disponível na página gamecongovtech.com.br. É aquele GDD que a gente já explicou como funciona e que hoje o Ramires vai mostrar algumas outras formas de se desenhar esse briefing, mas também usando o GDD, que é uma ferramenta básica de entendimento do problema. Na quarta etapa, nós vamos entrar no laboratório de desenvolvimento e testagem do jogo. O que tem de muito inovador no Gamecom GovTech é que os jogos eles entrarão como ideações. Eles são textos, são vistas de ilustrações, eles ainda não são modelos operacionais. É nessa fase que o Instituto Gamecom e o Instituto Sapien colocarão equipes técnicas para apoiar tanto o desenvolvimento criativo quanto o desenvolvimento tecnológico dos jogos. Então, se você não sabe exatamente ou falta alguma peça na sua equipe, não é motivo para não participar. Nós daremos todo o apoio nessa fase e desenvolveremos os jogos com essas equipes. Passando por essa etapa, todos aqueles que vencerem as certificações, mostrarem a funcionalidade, né, dos produtos e que forem certificados pelos órgãos demandantes, receberão esses benefícios. Uma minuta de contrato pronta para o caso do fechamento do negócio, um plano de negócios para a expansão da empresa, da venda dos jogos, a apresentação profissional da solução, planejamento de comunicação, planejamento assessoria contábil e tributária, visibilidade, tanto nacional quanto estadual e nos setores do governo, adesão à ata de demanda tecnológica que vai permitir a compra direta por outros órgãos aos quais esse produto tenha adequação, né? O próprio produto desenvolvido, testado e certificado pelo governo, o que vale como requisito para diversas outras oportunidades de negócio dentro dos governos federal, estadual e municipais. Os testes de conceito, né, POC, o de ambiente controlado e ambiente real, que aqui vai ser realmente o teste com o usuário final, né, e a inserção, por fim, no Banco Sapien de produtos qualificados, em que a gente se prontifica a vender, né, apresentar esse produto para outros clientes potenciais. Passado por essa etapa, esses jogos que foram aprovados, né, nessas certificações, eles passam para um julgamento final. Esse julgamento é feito pelo órgão demandante, vai avaliar dessas duas soluções desenvolvidas para demanda, qual a que melhor se adequa e que teve o melhor resultado segundo a visão deles. Esse é o que vai ser o grande vencedor e que tem, a priori, a preferência de contratação com o órgão público beneficiado, porque ele já vai ter uma minuta de contrato pronta para assinar, ou seja, o plug and play. Daqui vocês já começam a vender e a faturar em cima do desenvolvimento do jogo. Essa é o Gamecom GovTech, a trilha que nós teremos daqui, né, até o ano que vem. E agora eu vou deixar com vocês o Ramires Lima Barreto, CEO da LMB, que é o desenvolvedor de vários jogos dentro dessa mesma situação em que governos precisavam de soluções disruptivas, inovadoras, envolventes,
para problemas, né, em situações específicas, e que ele vai apresentar para vocês como é essa experiência de desenvolver e trabalhar desde a ideia até o produto final e garantir a eficiência desse jogo que tem um propósito. Tá? Então, com vocês agora, Ramires Lima Barreto, CEO da LMB, e o case do Empretec. Olá, bom dia. Obrigado, Bruno, pela apresentação. É uma alegria muito grande estar com vocês todos aqui. Falar desse assunto, para mim, é muito gratificante, pois une 3 paixões em uma só conversa, que eu sou apaixonado por empreendedorismo, por criar jogos, gamificação e causar um impacto positivo na sociedade. Então, estar aqui tratando desse assunto aplicado ao universo público brasileiro, à esfera pública, para mim é uma realização muito grande. Eu vou compartilhar minha tela para poder iniciar a apresentação. E vocês só me confirmam se está ok. Beleza, obrigado. Bom, eu sou o gestor da LMB Interativa, uma pequena empresa aqui do Distrito Federal, e desde o início já começou sonhando grande, né? Tinha um professor nosso de universidade que ele falava que pequeno atende pequeno, grande atende grande. Eu ouvi isso e falei, eu vou quebrar essa lógica. Então eu já comecei pensando em como eu poderia participar de uma maneira significativa para grandes contratantes. E a primeira oportunidade que eu tive foi com a esfera pública aqui no Brasil, né? Então eu comecei lá atrás, mais de 20 anos, desenvolvendo um projeto para o Sebrae Nacional. E de lá para cá já foram muitos clientes, principalmente aqui, por estar em Brasília, eu tive muita proximidade do governo federal e abriu portas para mim nas empresas mistas, como a Caixa Econômica, o próprio Sebrae, Banco do Brasil, outros ministérios e também algumas empresas internacionais, como Ibermuseus, Banco Mundial, todos com essa temática de gamificação. Isso trouxe uma bagagem e também um aprendizado de como atuar, tanto do meu lado quanto do gestor público, né? E eu queria falar com vocês um pouquinho sobre isso hoje, né? Para começar, eu trago uma primeira pergunta aqui, né? Que essa pergunta foi feita para mim lá atrás. Qual o benefício de transformar o conteúdo de um curso online tradicional, baseado em apostilas, videoaulas, em um jogo? Quem me fez essa pergunta foi a Universidade Corporativa, há alguns anos, né? Depois eu lembro a data certinho, mas já tem um bom tempinho. E a resposta foi a criação desse jogo, do Conhece Game, né? Que a gente vai falar um pouquinho dele antes de falar do Empretec, né? Era um jogo que foi utilizado pelos colaboradores do Sebrae. Eu acredito que se tiver alguém em Sebrae aqui, deve ter entrado em contato com isso. Era usado na certificação anual do Sebrae, que os colaboradores tinham que fazer para poder crescer internamente na carreira, até com alguns benefícios, gratificações financeiras, por fazer essa certificação. E a maneira tradicional de estudar era via apostila, via um curso EAD. E aí a gente teve essa abordagem inovadora por meio de jogo, né? Aqui tem uma apresentação rapidinho, que melhor do que eu falando é vocês verem o joguinho. Nem sempre a vida nos dá múltiplas escolhas, mas dá os métodos para realizar as que já escolhemos. Escolha complementar seus estudos para a certificação de forma divertida. Conhece Game. Você pode desafiar um oponente aleatório ou escolher um amigo do Conexão Sebrae. Para jogar, basta escolher uma carta. Cada carta representa um dos 7 temas da certificação. E depois é só responder a pergunta do tema sorteado. Desafie seus amigos, acompanhe sua pontuação e estude de forma divertida. Conhece Game. Baixe o aplicativo diretamente do seu celular ou tablet.
Esse aqui é um exemplo aplicado à educação corporativa, né? Certinho. E melhor para dizer aqui dos resultados desse jogo foi as pessoas que jogaram na época, né? Que é uma colaboradora do Sebrae Pernambuco, a Edneide. Ela esteve no ranking aí dos 5 melhores colaboradores com melhores resultados no jogo, e ela destacou isso, que a possibilidade de aprender brincando numa fila de banco, esperando uma consulta médica, ou seja, em qualquer lugar, era o diferencial do Quincy Game. O jogo alinhou as estratégias da instituição com os colaboradores, promovendo a integração de todos. Nós tivemos também o Jefferson, que lá de Santa Catarina, do Sebrae de Santa Catarina, e ele destacou que o Quincy Game oferecia uma chance de adquirir conhecimento em áreas que não estavam diretamente ligadas ao trabalho dele. Muita coisa que ele aprendeu no jogo foram extremamente úteis no momento das provas da certificação. Então aqui a gente pode ver a interação, como foi demonstrada. Imagina você estudar de maneira tradicional, lendo vários PDFs e com conteúdo denso, e que tem impacto significativo na sua vida, no seu resultado profissional. E aí a gente passou a abordar isso de uma forma lúdica, interativa e com desafios, né? Nós tivemos, no primeiro ano, né, de aplicação disso, 5.223 downloads, somente colaboradores Sebrae. O comparativo é que a certificação no ano anterior não passavam de 1.000 pessoas que se candidatavam à certificação naquela época. E o número cresceu significativamente porque os colaboradores passaram a se sentir mais confiantes com o conteúdo que eles aprenderam de forma lúdica, aprenderam brincando, né? Por trás disso tudo, eu vou trazer um pouquinho da teoria que eu utilizo aqui no desenvolvimento dos jogos. De forma rápida, eu quero abordar mais os cases com vocês, mas para vocês entenderem que quando a gente constrói jogo, a gente sim utiliza todo o aprendizado da indústria de jogos, mas quando a gente fala de gamificação em ambiente corporativo, empresa, sociedade civil, com objetivos claros, a gente tem que entender do ser humano. Então a gente traz uma bagagem muito grande da biologia e da psicologia, de como estimular, como motivar as pessoas a fazerem as coisas melhores. E esse conhecimento eu represento nesse modelo, nessa metodologia, que é chamada Octalis Prime. Ela foi desenvolvida por um chinês. Eu tive a sorte de trabalhar com ele, chamado Yu Kaishao. Ele é radicado lá nos Estados Unidos, foi listado ao longo de um bom tempo ele pela Gartner como principal consultor de gamificação ao redor do mundo, e ele desenvolveu essa metodologia chamada Octalis Prime. Aqui a gente organiza a motivação humana em 8 grupos. O que são esses 8 grupos? Para você entender, tem pessoas que vão fazer as coisas muito melhor se elas sentirem que ela tem um chamado épico. O que é um chamado épico? Por exemplo, o trabalho voluntário, a pessoa sente que ela está mudando a vida de uma pessoa, está mudando a realidade de uma comunidade, é algo maior do que ela. Isso é o chamado épico. Outras pessoas vão se sentirem mais motivadas se elas receberem feedback e tiverem possibilidade de serem criativas. Então, um feedback contínuo à medida que ela vai implementando as ideias dela, a criatividade dela. Outro tipo são pessoas que são motivadas por influência social, né? São pessoas que querem ver os seus resultados reconhecidos por outras pessoas e elas se sentir pertencendo a um grupo, a uma comunidade, né? As redes sociais potencializaram muito isso. A gente cozinha na nossa casa, faz uma comida super especial, tira uma foto, posta na rede social e logo recebe um like. Então a gente começa a se sentir mais motivado a fazer coisas assim. Imprevisibilidade e curiosidade são pessoas que são despertadas pelo desconhecido, ela gosta de desbravar, de ser desafiada por algo que é imprevisível, que desperte a curiosidade. Perda e rejeição são técnicas associadas que você tem um sentimento de perda. Você, por exemplo, teve um progresso muito grande em um jogo e por causa do progresso que você já teve, você continua jogando, você não quer perder o que você jogou antes. Escassez, impaciência é o sentimento de exclusividade, você se sente único. Então, a gente usa essas técnicas, normalmente produtos de luxo trabalham muito com isso. O cara lança
só existem 100 produtos como esse. As 100 pessoas que comprarem serão as únicas no mundo que terão isso. Propriedade e possessão são pessoas que querem se sentir parte do processo e donas, né? Elas querem contribuir, querem ser os fundadores, os colaboradores que marcaram o nome dele na história da instituição, daquele processo, né? Desenvolvimento e realização são pessoas que gostam de sentir o progresso ao longo do processo dele. Isso aqui é muito importante entender quando a gente está desenvolvendo jogos, porque associada à motivação humana, que esse círculo, o que está dentro do octógono, no meio, estão as técnicas dos jogos. Quais são as técnicas mais conhecidas de jogos que a gente sabe? Ponto, medalha e ranking. Ponto, medalha e ranking. Ponto e medalha e ranking só trabalha desenvolvimento e realização. Imagina só, as 3 técnicas mais utilizadas ao redor do mundo, para quando a gente fala de gamificação, só trabalha um perfil de pessoas motivadas por desenvolvimento e realização. E todo outro perfil, né? Por causa dos estudos de psicologia e da biologia, nenhum ser humano é motivado por um conjunto de motivação. Normalmente, 2 ou 3 predominam nas pessoas, né? E aí, quando a gente desenvolve jogos de massa com grande público, é recomendado que a gente diversifique nas técnicas para poder o jogo fazer sentido para as pessoas. Se a gente usa só um conjunto de técnica, acaba que o jogo fica desinteressante para as pessoas. E aí acaba não funcionando. Quando a gente está falando de ambiente corporativo, isso é super importante. A gente tem que entender desse contexto para criar um jogo e realmente fazer as pessoas atingirem os objetivos. Aqui foi um outro game desenvolvido pela Universidade Corporativa Sebrae, uma trilha de aprendizagem. Enquanto que o Quincy Game era um jogo mais pontual, focado apenas na certificação, imagina que esse aqui era um jogo para os atendentes Sebrae entenderem cenários diferentes do empreendedor que chegava lá no balcão. O problema do empreendedor brasileiro é muito diverso, ele encarava várias situações diferentes. Então, uma técnica que a gente usou aqui foi a narrativa e o feedback contínuo do progresso dos atendentes, né? Então, à medida que o atendente encarava um cenário, a gente apresentava um resultado de cursos que ele deveria complementar na universidade, no portal da Universidade Corporativa. Então, que é um exemplo do uso das técnicas, né? Aqui é um outro jogo feito para a Caixa Econômica, já um jogo mais pontual. Durante as Olimpíadas, eles criaram um produto, um seguro com a temática das Olimpíadas, e para treinar a equipe de vendas, a gente fez um jogo explicando o conteúdo daquele produto para a equipe de vendas, né? Então, à medida que o vendedor ele assumia um personagem que tinha um desafio olímpico, né, os Jogos das Conquistas Caixa, e à medida que ele fosse correndo numa corrida de obstáculos, ele ia pular um obstáculo e aparecia um quiz. Se ele acertasse o quiz a respeito do produto, ele conseguia pular o obstáculo. Se ele errasse, ele caía, né, e perdia pontos, né. E aí a gente aplicou várias, aqui são técnicas mais emocionantes, vamos dizer assim. Então, era um jogo de aventura e a curto prazo. Então, a gente conseguiria trabalhar a contagem regressiva, consegue trabalhar outras técnicas mais estimulantes, por exemplo, se você aplicar num contexto mais longo, imagina um curso de 3 meses, e a gente, sempre que o aluno entrar, tem um contador, algo muito estimulante, isso pode surtir o efeito contrário, a pessoa pode ficar estressada e sentir uma pressão por período longo, isso aí o resultado vai ser frustração e estresse, né? Então, em casos pontuais, a gente consegue aplicar técnicas diferentes. Aqui é um outro exemplo. Esse aqui, já falando mais de emoção, foi um jogo que a gente fez para a Adidas. Eles têm foi aplicado numa loja na Arábia Saudita, eles criaram uma arena onde as pessoas podiam testar chuteiras e tipos de bolas diferentes. Só que dentro dessa arena, era tipo uma arena de sobrevivência, tinha sirenes tocando, luzes, alvos, então era um ambiente super emocionante, a gente exagerou nos estímulos visuais e estímulos de aventura, né? E todo o resultado era compartilhado nesse aplicativo que foi desenvolvido, que
dava os resultados de habilidade das pessoas que testavam os equipamentos. Então, aqui é um outro exemplo de técnicas que são aplicadas conforme o contexto, né? Esse outro exemplo aqui, imagina que você está vendo esse mundo aqui todo com ilustração e tal. A versão anterior desse mundo era uma planilha Excel. Era utilizado na antiga par corretora, todo o resultado de vendas era apresentado num CRM que apresentava os resultados praticamente como uma planilha Excel. E o resultado não era tão estimulante para toda a equipe que participava e tinha um desvio que a gestão queria combater, que acabava que os vendedores se concentravam nos produtos que eles achavam melhor conforme o perfil dele. Por exemplo, a pessoa só vendia auto, ou só vendia previdência. Então, o desafio que a gestão passou para a gente, eles queriam que os vendedores conhecessem os outros produtos e compartilhassem. Então, aqui a gente pegou uma planilha Excel e transformou numa construção de um mundo. Então, à medida que os vendedores conquistavam metas, eles ganhavam elementos que eles podiam construir estruturas daquele mundo, né? E assim a gente conseguiu fazer que as equipes de vendas ficassem interessadas nas metas de todas as verticais, de todas as áreas, porque ele tinha que conquistar os elementos diferentes para construir aquele mundo complexo, né? Então, esse aqui é outro exemplo de gamificação. E o próprio Cashel, né, o autor daquela metodologia, ele ensina toda essa metodologia que eu estou falando num EAD online, e o EAD dele é esse formato aqui de ilha, né, não poderia ser um EAD tradicional, onde cada prédio dessa estrutura aqui da ilha abre um mundo diferente, né? Então, para vocês terem ideia, essa ilha aqui está representando um curso que é feito às vezes ao longo de 6 meses. Então, ele aplica aqui praticamente todas as técnicas e é um mundo super rico, né? Tem prédios aqui que você abre que o cenário é o universo, é muito diverso aqui. E ele aplica praticamente todas aquelas técnicas aqui. Então, é um ambiente onde você pode aprender e é próprio exemplo das técnicas que ele ensina. Bem, vamos falar da Empretec, né? Eu usei esses exemplos anteriores para vocês entenderem o que está por trás da metodologia de construção de um jogo, né? A gente tem que fazer muita fundamentação para esse jogo surtir efeito. E esse desafio do Empretec, imagina que o Empretec é uma metodologia da UNCTAD, é um braço da ONU, que implementa o Empretec ao redor do mundo, e uma das instituições que mais executam o Empretec ao redor do mundo é o Sebrae aqui no Brasil, né? O Sebrae tem uma grande capilaridade, e aí é o maior executor, com o maior número de turmas e de participantes, né, que fazem parte do Empretec. Para explicar um pouquinho o desafio, eu vou rodar. A pandemia Covid-19 trouxe um desafio para o Empretec: como recriar o ciclo de aprendizagem vivencial do seminário no ambiente virtual. É possível ter experiências de tomada de decisão individual e em grupo tão estimulantes quanto as da versão presencial, também nos treinamentos online? Empreendedores são capazes de enfrentar dificuldades e situações inesperadas. Como você faria para sobreviver se estivesse perdido no deserto? Escolha sabiamente os itens para sobreviver no deserto. Além de solucionar problemas inusitados, para empreender você também deve ser um bom negociador. Tudo na vida é uma negociação. Atravessar a rua envolve negociação. Tomar um café envolve negociação. E até simplesmente comprar sapatos envolve a capacidade de negociação. Mas você está preparado para fechar um excelente negócio? Alguns empreendedores voam alto e outros apenas sonham com isso. E se você voasse tão alto que chegasse à Lua, como faria para sobreviver lá? Escolha sabiamente os objetos para sobreviver perdido na Lua.
se conseguir, vai merecer uma experiência mais relaxante. E que tal relaxar jogando golfe? As apostas são altas e os prêmios são atrativos. Mas cuidado, você pode acabar perdendo mais do que esperava. Mas e se você e seu time tiverem que sobreviver a um desastre nuclear? Debata com seu grupo e escolha sabiamente os objetos para escapar com vida de uma explosão nuclear. Estes são alguns exemplos dos novos jogos virtuais do Empretec, que ajudarão você a desenvolver e praticar o comportamento empreendedor. Em breve, na tela do seu computador ou smartphone. Aquilo que eu escuto, eu esqueço. Aquilo que eu vejo, eu lembro. Aquilo que eu faço, eu aprendo. Confúcio. Aquilo que eu jogo, eu desenvolvo. Empretec. Então, imagina só, o desafio que a gente teve com o Empretec, um curso que já era aplicado há aproximadamente 40 anos. Para quem não conhece, o Empretec é um seminário imersivo de uma semana, onde visa capacitar empreendedores a desenvolverem suas habilidades como empreendedor, né? E aí, durante a pandemia, simplesmente o Empretec ao redor do mundo parou. Não só o Empretec, né? Todos os ambientes, comércios e ambientes onde tinha aglomeração de pessoas tiveram que ser interrompidos, né? Isso aconteceu com o Empretec. E a gente foi chamado para colaborar, né? Acabou acelerando nessa inovação e tivemos algumas premissas, né, que foram nos passadas para desenvolver essa versão online, versão digital, na verdade, do Empretec. Primeiro, preservar a figura do tutor. Não só por manter o tutor, mas imagine que o Empretec tem a missão, a visão de mudar comportamento das pessoas num período muito curto, de 7 dias de imersão. Então, a interação do tutor, a condução tanto de toda a base de conteúdo, quanto dos comportamentos, observação dos resultados dos participantes é muito importante. Então, a primeira premissa é preservar a figura do tutor. A segunda, manter os mesmos objetivos do jogo presencial. E aí já começou a surgir um desafio que o Empretec era realizado presencialmente. Imagina um jogo que você, em alguns cenários, você está ao redor de uma mesa, você está vendo as pessoas com quem você está jogando. E agora, esse jogo passaria a ser intermediado por uma tela, você está usando o mouse, você às vezes não está no mesmo ambiente. Então isso já, por si só, a própria mídia já impõe os seus objetivos e precisa ser repensado a maneira de como fazer. Foi nos pedido a ter semelhança com as mecânicas do jogo presencial, porque eram já mecânicas consagradas e que faziam todo um sentido dentro da metodologia do Empretec, né? E também manter a sociabilização e interação dos participantes, que as pessoas realmente têm uma interação muito forte e se aprofundam ao longo desses 7 dias, né? É muito emocionante e transformador a jornada do Empretec, né? Então essas eram as premissas iniciais. E aí, imagina a gente, né, uma das interações lá, um dos cenários que fazia sentido dentro do Empretec era o uso de um ioiô. Como é que a gente faria as pessoas terem a mesma sensação de utilizarem um ioiô online, digital, né? Você tem a troca, né, com as pessoas que estão presenciando aquilo junto com você, né? Sua tentativa, seu erro, a diversão, né, o inesperado, como trazer todos esses sentimentos para o ambiente online. Outra interação, uma das vivências que tem lá, dos jogos, era uma linha de produção de fabril, né? E aí, cada participante tem um papel nessa linha de produção, tem os coordenadores, quem planeja, os operários, tem toda uma dinâmica que depende da interação conjunta, né? Então, como trazer essa interação para o ambiente digital também?
Então, esses foram alguns dos desafios que tivemos, né? Nós criamos esses cenários, e outro contexto também é que o Empretec, como a primeira contratação nossa partiu da UNCTAD, era aplicado ao redor do mundo, então todos os personagens que nós criamos tinham que ter identificação com pessoas com diferentes características físicas, né? O Brasil nós já temos isso naturalmente, mas a gente tinha que representar pessoas do mundo inteiro, asiáticos, africanos, europeus, americanos, todos os países em desenvolvimento onde é aplicado o Empretec. E isso é muito importante quando a gente está falando de jogo, porque as pessoas precisam se identificar, né? Então a gente trabalhava isso também nos personagens. Pode passar desapercebido, mas é um detalhe muito importante, que pode causar rejeição ou familiaridade das pessoas. Isso tem que estar na mente do desenvolvedor. A linha Fabril lá, que eu mostrei aquela fábrica de chocolate, na versão presencial não era uma fábrica de chocolate, eles produziam, eu não posso revelar o segredo, mas na linha online a gente criou uma produção de um hardware, né? E aí cada elemento assumia um papel numa bancada e tem toda uma aplicação dentro do contexto do Empretec. E aí, qual é o benefício de fazer esse esforço todo, né? De pegar uma metodologia consagrada já há 40 anos e trazer para uma versão online? Por que correr esse risco? Faz sentido isso, né? Então, primeiro, o jogo a versão presencial era inviável durante a pandemia. A versão digital já viabilizou a execução do Empretec durante a pandemia ou qualquer outro evento que não permita as pessoas se encontrarem presencialmente. Segundo, ele trouxe escalabilidade, né? Então, não estava mais limitada a 20, 30 pessoas em uma mesma sala. Você poderia ter pessoas distribuídas, inclusive, em outras regiões, ou países, ou cidades, né? Então, não precisa estar circunscrito ao mesmo ambiente físico, mas pode estar em diferentes regiões e com quantidades não limitadas pela limitação física, né? Então, tem escalabilidade. Também permitiu alcançar um tipo de público diferente. O público presencial, que se dispõe a estar uma semana no Empretec, o dia inteiro, é completamente diferente do público online, né? Então, isso trouxe uma maior amplitude de público também para o Empretec. E outra coisa, por ser sistema, a gente consegue rastrear todos os KPIs, todos os indicadores de performance do jogo, que é mais difícil rastrear isso num jogo presencial, né, numa dinâmica presencial, todas as interações. E isso a gente consegue de forma granular, de forma por indivíduo, por turma, qualquer estratificação que seja, tudo é salvo no sistema, né. Então, aqui seria um resumo dos benefícios, né, ainda nós temos alguns outros que a gente depois pode detalhar. Mas como que a gente garante esse processo, né? Vocês viram esses vários exemplos que eu citei aqui, e como que um contratante público pode ter um processo eficiente para desenvolver jogos, né? Nessa experiência de quase 20 anos atuando, desenvolvendo sistemas, eu trago o principal fator de sucesso que eu vejo já desde o início, a forma como é contratada, né? Normalmente as leis de contratação pública são bem definidas e bem claras, bem rígidas, tem muito controle, processo licitatório, licitações variam as regras conforme os valores, né? Mas normalmente é estimulado a contratação por escopo fechado. Escopo fechado o contratante tem que fazer um termo de referência com uma lista do que ele espera do jogo, uma lista de funcionalidades. Do outro lado, o normal na indústria, né, de desenvolvimento dos jogos, hoje é muito utilizada a metodologia ágil, né, o Agile e Scrum, que é uma metodologia que é focada em ciclos de aprendizados, né. No jargão da área a gente trabalha por sprints, mas nada mais é do que ciclos de aprendizado. Então a gente divide um grande processo de desenvolvimento em pequenos ciclos, onde permite a gente aprender. Isso está
vamos dizer assim, do outro lado do escopo fechado. O escopo fechado, quando você lança uma licitação, que usa escopo fechado, ela parte já da premissa que você já sabe desde a largada o que você quer no final. E quando a gente está desenvolvendo jogos, isso, principalmente gamificação em ambiente corporativo ou com objetivos corporativos ou sociais, né? Isso pode ser aplicado nas mais diferentes áreas. Você envolve pessoas. Você está tratando de mudar comportamento, de emoção das pessoas. Então você tem que testar. Você tem que dar margem para ver como as pessoas vão reagir ao seu jogo. Então, eu sempre estimulo as pessoas a terem uma etapa de entendimento muito bem detalhada, onde é captado não só o briefing tradicional, e também o Game Design Document, o documento de desenvolvimento do jogo, ele precisa ser muito bem feito e contemplar etapas de teste e prototipação. Né? Isso é muito importante para você entender e aprender com o que você está desenvolvendo. Em todos esses jogos que a gente fez, eu sempre procurei contemplar isso. E o desafio do setor público, quando vai contratar, normalmente a metodologia ágil contrata às vezes pacote de horas, tem contratos baseados muito próximo de consultoria. Isso na área de tecnologia é mais raro de conseguir e normalmente tende a contratar fechado. E o que eu faço para conseguir dar certo no final é tentar fazer um misto entre as duas metodologias. Então, normalmente, os clientes tendem a contratar por escopo fechado, onde ele já tem uma premissa de orçamento, de prazo e do que ele vai receber. A gente coloca etapas de validação e de entendimento, já desde o início, né? Então, essas etapas são fundamentais para o sucesso do que você está desenvolvendo, né? Então, tem que permitir errar e aprender. Desenvolver jogo, isso faz parte. É muito difícil você mudar comportamento humano e já sair com essa premissa desde o início feita, né? A não ser que você já tenha feito uma etapa anterior de pesquisa e de prototipação. E aí, eu mostrei isso tudo do Sebrae, né? Mas eu queria mostrar para vocês aqui a reação das pessoas jogando, né? Antes de mostrar a reação, isso aqui a gente passou pela etapa de prototipação do Empretec. A gente rodou a primeira versão em 5 seminários presenciais, com cerca de 150 pessoas jogaram. Todos eles nós tivemos aprendizados e tivemos que fazer melhoria em todos os jogos, porque imagina só, lembra que a gente está falando de um jogo de 40 anos, né? E o contratante já tinha na ideia assim, eu já tenho um gabarito que eu sei, porque eu faço esse seminário há 40 anos. Quando a gente criou a versão digital, a gente teve que aprender tudo de novo e ver os resultados com as pessoas, né? Então a gente aplicou isso em 5 seminários com 150 participantes e também tivemos feedbacks de outros países, né? Lembrando que a primeira contratação foi da ONU, então a gente tinha pessoas com culturas diferentes, backgrounds diferentes, realidades completamente diferentes das outras, que a gente tinha que ter feedbacks, né? Então a gente ainda fez rodadas de feedback em 5 países. E aqui eu vou mostrar a reação de uma pessoa que jogou no Empretec, e você vai ver a emoção dessa pessoa jogando, participando, né, da vivência aqui com a gente. Para a gente gerar esse tipo de emoção nas pessoas, essa etapa inicial realmente tem que se aprofundar no teste, né? Isso aqui foi um vídeo gravado por um dos alunos, né, que depois a gente conseguiu o acesso, mas você vê o envolvimento, a alegria das pessoas ao conseguir os resultados, né? Bem, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu vou dar um tempinho aí para quem quiser contribuir e fazer perguntas, estou à disposição. O tempo é curto, né? A bagagem e metodologia, eu sei que é um conteúdo muito intenso, mas estou à disposição aqui para vocês. Muito obrigado.
Pessoal, nós estamos aqui hoje também com um convidado de última hora, nosso amigo Jorge Freitas, do Sebrae do Acre, que provavelmente já teve interação aí com esses jogos que o Ramires apresentou e que queria dar uma palavrinha a respeito aí dessa oportunidade e de como as coisas estão andando aí no Acre. Eu queria chamar agora o Jorge. Jorge, você está por aí? Estou por aqui, sim. Beleza? Opa, tudo jóia? Prazer te rever, Bruno. Tranquilo? Demais. Tivemos ótimas Isso. notícias esses tempos, né? O Araquiri Vale. Como é que é? Aquiri Aquiri Vale. Vale. Na verdade, Vale, o Nova Aquiri, né? Foi um evento criado aqui. E aí a intenção é da gente poder replicar esse evento cada vez mais. A gente previa 500 participantes, a gente teve uma grata surpresa de 1.200, né? Foram mais de 6 palestras, 16 workshops, 10 talk no Palco Talk. Então, assim, foi sucesso total. Muito aprendizado também, né, para o ano que vem, né? E, Ramiro, é um prazer, cara. Joguei algum dos seus jogos sem saber que era você, né? Principalmente das certificações, né? Para a gente foi um divisor, e é legal que no das certificações você podia convidar os amigos para poder fazer uma espécie ali de batalha, né? Para ver, né? Lançar desafios, né? Na verdade, isso era bem interessante, a galera jogava e se integrava no jogo. E, assim, a tua fala aqui traz uma coisa muito interessante, porque quando a gente fala muito de game, as pessoas pensam só em entretenimento. E esquece um pouco de que gaming também pode ser educação, pode ser gestão, entendeu? Pode ser uma série de outras coisas, entendeu? O game como facilitador, na verdade, de alguns processos que a gente tem que às vezes se tornam menos chato e menos burocráticos quando você faz uma interação desse tipo, né? E, assim, aqui no Acre a gente tem trabalhado bastante agora. A gente teve o evento, né, acho que em setembro, né, da GameCon, se não foge a memória, né? E a gente já estava 20 num de processo até setembro. setembro, né? A gente está com uns processos bem interessantes aqui no Acre. Infelizmente, a gente ainda não tem games, né, nos processos que a gente está tocando. Já tivemos outrora, né, em outros momentos a gente já teve bastante gente desenvolvendo game, mas eu acredito que agora, a partir desses eventos, a gente vai ter mais pessoas, e a gente espera muito no próximo processo agora do Acre for Startups, e aí a gente já convida vocês, tá, para nos ajudar nesse processo. A gente vai estar, nós iremos lançar agora em dezembro o Acre for Startup 2. O que é o Acre for Startups? É como se fosse uma trilha em forma de funil, onde a gente faz capacitação no topo do funil, faz identificação de oportunidade de negócios, depois faz a pré-aceleração dessas oportunidades, depois acelera essas oportunidades e joga no mercado, né? E aqui a gente tem a primeira versão agora, nós trabalhamos com 50 ideias de negócio, e agora estamos acelerando 30 empresas, né? E aí nós temos desde Health Tech a Fintech, né? É um conjunto de coisas. Mas nós também entendemos que, nesse momento, é interessante, e temos trabalhado junto ao governo do Estado, até para que possa entender melhor essa nova dinâmica de mundo, como é que a gente começa a trabalhar também em inovação aberta com o GovTech. Inclusive, utilizando das legislações que aí estão, né, a exemplo do Marco Legal de Startups, né, e o uso de sandbox para poder, principalmente, impulsionar essas GovTechs e resolver problemas do Estado, do governo, né. Então, esse é o grande desafio. E eu acredito muito que esse projeto de GovTech
ele nos ajudará nessa empreitada, né? Hoje, a nossa pré-aceleração, nós já temos algumas GovTechs, embora não há um entendimento ainda de GovTech, eu acho que ainda passa muito por entendimento de conceito, tanto de quem está produzindo, quanto para quem vai usufruir. E nesse entendimento de conceito, eu acho que o próprio governo, prefeitura, eles precisam entender um pouco melhor como é que funciona essas GovTech para resolver os problemas locais, que não são poucos, né? Estava lendo outro dia não era nem uma reportagem, um artigo do crescimento das GovTechs no Brasil. Então, inclusive com uma representação bem interessante, 65% de mercado aberto aí para a GovTech. Um negócio assim fantástico. Isso aí, Jorge, é um dos esforços principais do programa, que é o que a gente está tentando levar o pessoal para esse laboratório, para, né, os órgãos públicos terem equipes que tenham um entendimento do marco legal e de como pode desenvolver esse mercado de tecnologia atendendo demandas de governo, né? E é importante lembrar que o Gamecom GovTech Games, ele usa a mesma base que você poderia usar para desenvolver um tanque, ou uma fonte de energia, ou um sapato, entendeu? Que fosse inovador. É a mesma base legal. E é por isso que, assim, é muito importante que o pessoal, né, venha para esse workshop, que inscrevam as turmas de órgãos de governo, de entidades, para que esse conhecimento seja disseminado e ajude as startups a prosperar aí, né? Perfeito, Bruno. E aí eu acho que é perfeito, e eu acho que a gente aproveitaria o momento também para a gente criar um banco de problemas, sabe? Para que isso esteja aberto constantemente. A gente tem duas dificuldades aqui no Estado para trabalhar, principalmente cidades inteligentes, e trabalhar a GovTech significa transformar também a cidade em cidades mais inteligentes. Uma é não ter um banco de problemas, é muito fechado. Dois, o não entendimento, talvez ainda um não entendimento, e aí passa por um processo cultural, né? Dessa nova, digamos assim, desse novo mundo, né? E a terceira coisa, cara, é não ter dados abertos. Isso mata qualquer desenvolvimento, né? É Eu acho que verdade. o Ramires pode até me corrigir se eu estiver errado, mas assim, é muito difícil você pensar em cidades inteligentes se você não tiver dados abertos, né? Então, assim, talvez a principal coisa é como é que eu desenvolvo uma cultura para a gente poder estar falando a mesma língua todo mundo, como é que eu tenho dados abertos, né, para que eu acesse esse banco de problemas e comece a pensar em soluções para a cidade, para o governo, né? Eu acho que são esses os desafios que nós temos. Esse banco de demandas, nós vamos colocar todas aquelas que a gente mapear e caracterizar. Isso é parte do projeto. Mas está dentro do nosso escopo, é um escopo delimitado, a aplicação de games, a quantidade de órgãos que participarem com a gente. Eu acho que a isso tem que somar mais outras iniciativas para realmente formar um banco de demandas, né? E demandas qualificadas, que realmente existe o interesse de desenvolver, e que tem que vir acompanhado dos dados abertos, como você disse, né? Eu concordo 100%, viu, Jorge? Porque para a solução realmente ser efetiva, ela tem que ter informação, né? O problema tem que ser bem entendido. E dados abertos nos dá isso, né? Dá acesso à informação e informação fidedigna. Então, 100% assina embaixo. E eu acho que uma outra coisa, tem alguém com a mão levantada aqui, a gente tomou de conta aqui, mas a gente precisa cada vez mais juntar gente e juntar instituições. E eu acho que até pensar mais em gente do que em instituição. Porque as instituições elas são formadas por pessoas, né? Então, se a gente começar a juntar gente, entusiastas, as instituições elas vão chegar depois. Às vezes a gente quer fazer o contrário, a gente quer chamar a instituição, a gente quer colocar o nome da instituição.
e muitas vezes a instituição, ela manda alguém que está lá, não é Não tem entusiasta. aderência. Então, eu acho que talvez a gente começar a pensar no inverso. Ao invés de pensar de forma institucional, a gente pensar nas pessoas. Quem que eu identifico dentro do lugar fulano de tal que possa realmente ajudar, contribuir, entendeu? E aí eu acho Fulanizar o que isso... assunto, né? Hã? Fulanizar, né? Dar Começar a nome para as pessoas, é, chamar, eu acho que se a gente pessoalizar. começar a fulanizar, quando a gente, como diz o Acan, quando pensa que não, a instituição tá junta, né? É isso mesmo. Pessoal, eu queria deixar aqui um aviso que é o seguinte, no cantinho aí do navegador, vocês vão encontrar ali uma bolinha, um quadrado e um triângulo, são as atividades. Abrindo elas, vocês vão ter ali um ícone perguntas e respostas, e vocês podem submeter aí as perguntas e dentro do nosso tempo aqui a gente vai tentar responder todo mundo. Quem estava de mão levantada era o nosso amigo Francisco Moreira. Podemos abrir já para ele, Jorge? Sim, sim. Beleza. Francisco, está contigo, pode falar. Bom dia a todos. Bom dia, meu amigo Bruno. Ramiro, um prazer te conhecer, cara. Jorge, tive no evento, tá? Na Uninorte. Parabéns, foi muito, muito, muito bom. Nossa, E o aprendizado que nós adquirimos ali foi excelente. Quando você falou aí, Bruno, em relação a pessoas que estão desenvolvendo jogos, nós estamos desenvolvendo jogos, temos jogos já prontos, tá? Aqui no estado do Acre. Eu pertenço à FAGT, né? A Federação Acreana de Desenvolvimento de Games e Desenvolvimento, tá? Eu sou secretário executivo e também tem uma empresa também que está desenvolvendo jogos. E isso também eu devo ao Bruno, né? Pelo conhecimento que ele trouxe para a gente através da Gamecom. Por mais que a gente esteja fazendo algo aqui, tentando, digamos, desbravar, mas quando pessoas como o Bruno, através do Márcio Bittar e através do nosso secretário de tecnologia, o Assu, trazem essas novidades para a gente, é muito bom que abre nossa mente, abre o leque de conhecimento que a gente pensa que tem alguma coisa, mas a gente não sabemos de nada, nós estamos em constante aprendizado, tá? E nós temos um jogo desenvolvido, um jogo já desenvolvido, que é o Acre Invader, né, através da K-Game Studio, tá? Que é do meu amigo Ciro. Temos também um RPG, tá? Que já foi concluído. E já temos mais 2 projetos já em fase de iniciação de games também, tá? E, cara, eu só tenho que agradecer a essa oportunidade de estar aqui com vocês, porque isso aqui é muito bom para a gente aqui do estado do Acre, tá? Para a gente que está pleiteando a levar conhecimento, principalmente a parte que eu viso muito, é a parte social, de a gente estar ensinando, através de workshop, garotos de bairros periféricos, tá? Porque aquilo que eu não tive, ou que outras pessoas também não tiveram, a gente possa fornecer isso agora para essas crianças, tá? Tirar essa garotada vou ser até assim, sincero, do tráfico, né? E trazer para dentro que possam surgir futuros desenvolvedores, futuros programadores. E isso eu acho que o que vocês estão fazendo, vocês estão de parabéns. Eu só tenho que agradecer, tá? Ramiro, cara, teu trabalho é excelente, cara. Eu já vi alguns dos teus trabalhos, tá? Eu nunca imaginei ter essa oportunidade de estar escutando essa sua palestra. Muito obrigado a todos, tá? E o nosso presidente, o Aleph, né, que é o presidente da FAGT, também deve estar presente com a gente, tá? O Ciro também, que é desenvolvedor. Aqui a galera da FAGT está totalmente aqui, acompanhando também a live que vocês estão nos proporcionando. Muito obrigado mesmo, de coração. 100%. Nossa. Francisco, vamos chegar junto, cara, para a gente poder fazer cada vez coisas mais juntos, entendeu? Vamos marcar eu vou procurar você, cara. Essa semana não tem como, mas semana que vem eu procuro você. Vou trocar uma ideia junto com o Aleph, com o presidente. Ouça aí, Francisco, essa jornada de ser empreendedor no Brasil não é fácil, ainda mais desenvolvendo jogos, né? Você viu ali no Empretec que as metáforas eram de sobrevivência no deserto, sobrevivência na lua, é isso que a gente vive, né? Então, força aí e continue.
Isso aí é graças ao meu amigo Bruno, cara. Foi um prazer muito grande conhecer o Bruno, porque ele abriu a minha mente, não só ele, mas todos que tiveram na GameCon, cara, que abriram a mente da gente para outras, para o futuro, na realidade, né? Tornar o Acre também, jogar o Acre a nível nacional e, quem sabe, a nível internacional através dos games. É isso aí, tem que insistir mesmo, tem que se movimentar. E as dificuldades são sempre grandes. O Ramiro estava contando que essa demanda, né, que ele pegou aí do Empretec, no início queriam que ele desenvolvesse em um mês, né? Aí, depois de muita negociação, passou para 3 meses. No fim, fecharam com 1 ano, né? Mas é pedreira mesmo, né? E aí agora está aí o case, né? Um produto brasileiro, daqui de Brasília, de uma microempresa, né? Atendendo um órgão mundial, né? Atuando em vários países, tendo aplicabilidade e resultados em todos esses países. Mas é só por muita insistência, muita persistência do Ramires, que eu conheço, né, de hoje, e sempre foi bom para insistir e não desiste. Então, se você quer mesmo, bate lá na porta do Jorge na semana que vem. Deixa de não. Tá certo, obrigado mesmo, de coração. Tamo junto. Forte abraço a todos. Valeu. Valeu. Gente, sem mais perguntas, encerramos hoje, estamos abertos. Opa, tem aqui, Ciro. Ciro mandou uma pergunta. Que vantagens o órgão selecionado terá, além de ter sanado a problemática apresentada como demanda? Haverão aportes financeiros para essa instituição? Bom, respondendo isso, aporte financeiro já existe. Dentro do projeto existe orçamento, tanto para o desenvolvimento das empresas que se tornam potenciais fornecedores do órgão, quanto para o desenvolvimento do jogo, que é um produto que passa a ser disponível, né, e o órgão não tinha para utilizar no mercado. E o dinheiro do programa é aplicado nisso. Ao final desse processo, é o órgão que pode entrar com mais recursos para contratar a implementação da solução, né? Aí, além disso, o que o órgão ganha? Para começar, aquilo que a gente estava falando com o Jorge aqui sobre um entrave para desenvolver GovTech, que é a falta de entendimento dos gestores dos servidores públicos sobre as possibilidades que hoje já existem legalmente, que é o que suporta o próprio programa. Então, nesse laboratório, cada órgão vai poder enviar 3 pessoas para ter um treinamento intensivo sobre como se faz isso e como que se usa jogos de forma inteligente para se ter resultado nessas políticas públicas, né? E ele ainda vai ter a experiência de incubar o desenvolvimento de ponta a ponta, né, de um jogo, o que vai mostrar para ele quais são as etapas de certificação de um produto e as etapas de desenvolvimento de um produto, que é para um jogo, mas que também se aplica a muitos outros serviços e produtos que você vai fazer dentro, né, da lei da inovação, né? São esses os benefícios que o órgão recebe, né? É muito conhecimento, muito treinamento, o produto desenvolvido, né, e a possibilidade de, no final, contratar essa solução sem o embaraço legal de uma licitação, né, que é muito mais ágil e vai ter um produto adequado à necessidade. Bruno, se me permite, eu acho que ainda tem uma outra oportunidade que é fantástica, sabe? Que é de você poder economizar, sabe? Eu estava agora em Recife, a Prefeitura de Recife é expert em fazer essas coisas, né? E os caras investiram agora 3,5 milhões em 2023 e economizaram 10,8. Né? E Resultado direto. Direto, velho, direto. E aí, e mais, não parou por aí porque eles criaram uma empresa pública na prefeitura para venda, então agora eles estão vendendo a solução que eles adquiriram para prefeituras do Rio, de BH, de Fortaleza, entendeu? Então... nós vamos trazer eles, viu, Jorge? A usina de inovação massa. de Pernambuco para tratar com a gente, para mostrar para vocês a experiência deles.
Isso foi de um secretário de Ciência e Tecnologia que desenvolveu, e ela é a interface GovTech com um porto digital e todo o ecossistema de inovação de Pernambuco, com polos no interior e tudo. É uma das melhores experiências que eu conheço hoje sobre GovTech no país, além de ter uma arte muito bacana. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguém mais quer perguntar para o Jorge, para o Ramires, para mim, a respeito do programa, sobre desenvolvimento de jogo em si? Qualquer outra dúvida? Bom, os canais continuam abertos. No nosso site vocês podem enviar por e-mail. Tem lá o nosso WhatsApp. Tá? Essas perguntas que são feitas no WhatsApp eu respondo pessoalmente. Então, o que vocês quiserem saber do programa, e qualquer dúvida que tenham, pode entrar em contato com a gente, tá? Pelo WhatsApp, pelo e-mail, que a gente responde, tá? E agradecendo a presença de todos, eu queria finalizar aqui, especialmente agradecendo a federação, que tem sempre nos apoiado, a AMAC, que tem sido uma grande parceira, a SEICT, que é nosso ponto de apoio no estado com a FUNTAC, né? O SEBRAE, que mesmo na pessoalidade aqui do Jorge, que é mais do que o SEBRAE, né, Jorge? Teu engajamento, mas está sempre com a gente. Agradecer mais essa oportunidade de falar com vocês. Muito obrigado, Ramires, pela tua participação. Thalita acaba de soltar aqui o nosso WhatsApp, é 689229-7334. E o e-mail do Ramires também está aí, caso vocês queiram fazer contato. Tá joia? Pessoal, boa tarde, boa manhã para vocês aí, que ainda seguem pela manhã no Acre, e até a próxima. Muito obrigado. Valeu. Até mais, valeu.